Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Elevemos o pensamento a Jesus, o nosso divino mestre e amigo, nessa hora, rogando a Ele que possa nos auxiliar com vibrações reequilibrantes de paz e luz, compreensão e forças, para que não nos falte a coragem, o ânimo e a fé nos momentos de dificuldades, de provas, de desafios. Que possamos contar com as energias do alto para a caminhada que deve ser feita aqui na Terra. Que tenhamos a sabedoria de viver como espíritos, sabedores que somos, que a matéria física, o nosso corpo, é relativamente frágil e que, mais longínqua que seja a existência humana, é um breve piscar de olhos em relação ao infinito. Guarda-nos, Senhor, então, diante dessa certeza, para que saibamos dar passos equilibrados que tragam ventura espiritual, que tragam uma resposta da própria vida positiva para nós mesmos. Que a tua paz, que a tua bênção, que a tua luz seja conosco hoje e sempre. Meus amigos, nessa oportunidade, chegamos ao capítulo 44 do livro Vinha de Luz, cujo título é Saber Como Convém. E o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos convida à reflexão da frase do apóstolo Paulo que se encontra na primeira carta aos Coríntios 8:2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Comentários do benfeitor. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Aqui também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho, existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem da posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando com mezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz, e a distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Meus amigos,
percebemos como é importante não apenas ter a informação, mas viver aquele conhecimento. Colocarmos em prática as lições que aprendemos de Jesus. Saber como convém é saber aplicando em nós mesmos, no nosso dia a dia, os variados ensinos que não são fáceis, porque falam diretamente ao coração, mas que, quando compreendidos e com vontade, conseguimos praticar. É aquela conversa infrutífera que, num determinado momento, nos damos conta e silenciamos. É aquele companheiro que, ao perceber que também está sujeito a equívocos, a enganos, cessa de apontar o dedo ao outro. É aquele que contribui na tarefa do bem comum, sem exigir do outro a mesma contribuição. Aquele que compreende a construção do companheiro ao lado. Aquele que é convidado e coloca em prática a paciência, quando poderia exacerbar-se, quando poderia partir para a ignorância, a gritaria, o revide. Saber como convém é aproveitar essa revelação do céu, no dizer de Emmanuel, para vivê-la e não impor aos outros. Não exigir que os outros sigam aquilo que nós muitas vezes temos dificuldades de seguir, mas corrigindo em si mesmo aquilo que, por exemplo, desagrada nos outros. É uma frase de um benfeitor espiritual: corrige em ti o que te desagrada em mim. Aquele que começa a ter essa visão da necessidade de renovação íntima, tudo o que o desagrada em torno, ele procura viver da maneira certa. De tal modo que o próprio exemplo é uma lição para aqueles que estão à volta. O apontar dedos, o falar, o exigir, pode revoltar ao invés de educar. Enquanto que um exemplo superior, uma demonstração de como se faz, um trabalho na humildade, o respeito, o convite ao diálogo, a conversa amistosa e sincera, vai demonstrar a abertura que estamos, respeitando o outro naquele seu momento. Como tem sido a repercussão daquilo que fazemos junto aos que convivem conosco? Emmanuel chega a dar até um exemplo. Aqueles que se declaram pacientes, irritando os que os ouvem. Aqueles que se dizem humildes, tiranizando os outros. Olha a responsabilidade dos que conhecem o Evangelho de Jesus na prática. Como eu posso vivê-lo em plenitude se as minhas ações são capazes de desequilibrar aquele que está à nossa volta? Como posso ser um trabalhador legítimo de Jesus se ainda confundo os outros em relação às coisas do Espírito?
confundo os outros em matéria de fé, propago a dúvida, minhas receitas eu não as consumo porque na prática não dão resultado. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quais serão as repercussões se eu tenho esse espírito de confusão no meio em que estou? Por isso, é o momento de testificar, de testemunhar, com exemplos simples, pequeninos do nosso dia a dia, práticos, o quanto já sabemos como convém saber. E podemos observar isso ao longo de um dia. Como foi o nosso amanhecer, o nosso trato com os nossos entes queridos, se foi amistoso ou não, como foi a ida ao trabalho, o encontro com os colegas naquele ambiente, as dificuldades, como eu lidei com isso, como eu lido, as minhas perspectivas de futuro, sou confiante, se tenho fé, ou se as dúvidas me angustiam, fico desgostoso, me abato. Afirmava Francisco de Assis que o cristão deve pregar sempre, se necessário, utilizando palavras. Mais então do que palavras, somos convidados ao exercício diário da prática do Evangelho de Jesus. E se consideramos que muito sabemos, temos que tomar muito cuidado, pois conforme o apóstolo Paulo, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Estamos muito distantes dos objetivos de perfeição do espírito. Temos muito a aprender. E esse espírito de humildade, bem direcionado, fará com que avancemos juntos com o Cristo. Dessa maneira, meus amigos, procuramos, nessa hora, mentalizar Jesus, pedindo a Ele que nos fortaleça o intento superior, nos ampare em nosso dia, fortaleça os nossos caminhos, envolva os nossos corações, fortaleça-nos em nossa fé, nos abasteça com energias renovadas, bem como aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação, nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, aqueles que desencarnaram hoje, nessa semana, que os bons espíritos possam a todos envolver em luz, em paz, em bênçãos. Ilumina, Senhor, os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles com quem temos dificuldades. Envolva ainda todo o nosso país, o Brasil, para que seja governado por aqueles que busquem conexão com o Pai, governando para o povo e para o povo.
com o povo, para bem geral. E que possamos fazer a nossa parte, pois o administrador dará conta da sua administração. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Guarda-nos hoje e sempre, assim seja.